Quando a gente analisa a consequência final do pecado com base no livro de Isaías, a gente vê que o pecado causa separação entre Deus e nós, entre Deus e o pecado. E como Deus, mandando Jesus para morrer por nós, ele tinha uma intimidade muito forte com Deus. Ele sempre se referia a Deus como seu pai. Porém, no momento em que ele mais precisava, quando ele se fez pecado por nós, houve um afastamento. Ele não pôde se referir a Deus, e foi a primeira e a última vez que ele se referiu a Deus como Deus e não como seu pai, como ele tinha costume de fazer. E ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Sabe, Deus, quando ele se fez pecado por nós, ele sabia que ele estaria se separando de Deus, porque Deus, ele não compactua com o pecado. Há uma separação entre o pecado e Deus, porque o pecado foge totalmente à essência de Deus, ao amor de Deus, à justiça de Deus. Então ali a gente já tem o primeiro motivo. A consequência do final do pecado de Jesus, que tomou os pecados nossos sobre si, era a separação entre o Filho de Deus e o próprio Deus. Bom, outro motivo é que, sendo Jesus o Filho de Deus, naquele momento Deus não poderia atuar ali como seu pai, porque a gente sabe que num julgamento normal, o juiz, sendo o pai do réu, ele não pode atuar ali, porque seria um conflito de interesses. Ele poderia ser parcial, e naquele momento Deus deixa de ser pai e passa apenas a ser juiz, para que em nenhum momento fosse tendencioso o julgamento. Deus, ele se coloca no banco dos réus, e assim como ele pega o nosso pecado, se torna réu no nosso lugar para pagar o nosso preço, o nosso pecado, que a consequência final do pecado é a morte, Deus, ele se afasta e ele se torna apenas o juiz, para que o seu julgamento não seja parcial. Jesus, então, é responsabilizado pelos pecados de toda a humanidade, porque ele sabe que, de fato, a nossa escolha de nascermos pecadores não foi nossa, foi dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então eles limitaram o nosso livre-arbítrio, e assim, ele escolhe se tornar pecado por nós, para que nós pudéssemos, de fato, um dia poder escolher se nós iríamos querer ou não viver para sempre. E Jesus, na sua morte, ele devolveu a nós o direito de escolher. Ele cumpre, de fato, a justiça. Ele mostra que o governo de Deus é justo e que se alguém tem que morrer para nos livrar da morte, ele se escolheu. Eu me escolho, Pai, eu me escolho. Esse plano foi criado antes mesmo da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos ter essa liberdade de escolher ou não viver para sempre. Falando sobre a morte de Jesus, de um ponto de vista de justiça, de um ponto de vista legal, um grande jurista brasileiro, Rui de Azevedo Sodré, ele diz o seguinte: trata-se da morte do juiz do mundo, que expirou na cruz para que pudesse ser feita plenamente justiça eterna aos homens que se haviam desviado do caminho que Deus lhe traçara.